Então tá, pessoal. Agora, o que a gente vai estudar? A gente vai estudar as 3 coisas que ainda faltam para terminar o projeto. A primeira coisa que vocês têm que entender é que projeto é planejar, é projetar. Então, ele pode mudar depois, entre aspas, né? A gente não vai, claro, começar um projeto sobre o uso de máscaras na quarentena e terminar com a máscara como fetiche na cultura. Não é essa a ideia. Mas vocês podem, algumas alterações pequenas pode ser. O que a gente ainda falta estudar, tá? Falta pergunta de pesquisa. Então, pergunta. O que é a pergunta de pesquisa, tá? Perguntas, primeira coisa que a gente tem que lembrar, pergunta sempre começa com como, com pronomes interrogativos, né? Quando, por quê. Lembrando que esse porquê tem acento, porque ele é no final da frase, né? Tem uma interrogação depois. Se não fosse isso, teria sem acento, mas continuaria separado, estão vendo? Por quê, o quê. Esse aqui é o mesmo caso do porquê, sempre que é final de frase tem que ter acentinho. O que, como, quando, onde, quem, qual, quanto. Então, se eu estou fazendo uma pesquisa sobre o uso de máscaras, lembra aquela pesquisa que eu falei nas outras aulas? Que eu estou fazendo uma pesquisa sobre o uso de máscaras e sobre as pessoas que passam na frente da minha casa das 2 às 18, das 14 às 18, as pessoas que passam na frente da minha casa, eu estou anotando quem passa de máscara, quem passa sem máscara, quem interage com o vizinho, quem não interage com o vizinho e a faixa etária. Então, se eu fosse fazer uma pergunta de pesquisa, seria como se dá o uso de máscaras na comunidade do Beco dos Cunha, na rua, durante a quarentena. Então, lembrando que sempre que eu vou fazer uma pergunta, gente, se eu vou fazer uma pergunta, eu preciso colocar a interrogação. Senão não é uma pergunta, certo? Depois eu vou... Agora eu estou compartilhando o quadro branco, mas depois a gente vai abrir um trabalho específico de um aluno, dos outros alunos meus, para vocês terem uma ideia num outro projeto. Esse aqui, o tema é o uso de máscara na rua durante a quarentena, tá? Aí, além da pergunta de pesquisa, eu tenho a hipótese. A minha hipótese, o que é? A hipótese é o que eu acho antes de ter feito a pesquisa. Mas eu não escrevo eu acho, tá? Não precisa, porque a hipótese já subentende eu acho nela. Então, eu acho que a maioria das pessoas, então eu posso delimitar um percentual, tipo 75% das pessoas, ou eu posso dizer a maioria. Eu acho que a maioria das pessoas interage com o vizinho quando está na rua e não usa máscara na rua, à tarde, nesse horário que eu observei. Então, acredito, não preciso escrever, eu vou colocar. A maioria das pessoas que moram no Beco dos Cunha não utiliza a máscara na rua e interage mesmo ao interagir com os vizinhos. Então, a hipótese é aquilo que eu acho, que a pesquisa pode confirmar ou não. Não é problema nenhum uma pesquisa que a hipótese não foi confirmada, tá, pessoal? Isso eu vejo bastante meus alunos na outra escola quererem trocar a hipótese porque a hipótese se mostrou errada ou inadequada. Não tem problema nenhum. A ideia da pesquisa não é estar certa a hipótese. A ideia da pesquisa é eu descobrir se a minha hipótese é certa ou não. É diferente daquela noção de certo e errado que a gente tem, de que se estiver errado, está errado para o resto da vida e eu preciso acertar. Não precisa. Tu precisa observar, perceber o que está acontecendo e a partir daí tu vai ver se a tua hipótese é ou não adequada de acordo com o que precisa, tá? Então não se preocupem quanto a isto. Certo? Estou só vendo se continua gravando. Continua. Por fim, a gente tem a metodologia.
Metodologia, gente, é só o mais importante do trabalho. A metodologia ou desenho de pesquisa, ele está nos mostrando como é que a pesquisa vai ser feita. Então, por exemplo, a minha pesquisa das máscaras. Primeira coisa que eu sempre faço, sempre digo para os alunos, que a primeira coisa que a gente faz é fazer, e sempre começa com um verbo, tá? Fazer o projeto de pesquisa. Aí, depois, definir o horário e local de observação, tá? Que no meu caso aqui eu coloquei que eu vou olhar. Isso não precisa estar escrito na metodologia, estou explicando para vocês qual é o meu, tá? Mas eu defini o horário. No meu caso, eu defini que eu vou olhar das 14 às 18 na rua onde eu moro. E eu vou olhar da minha janela do escritório. Então, eu defini, mas a minha pesquisa é assim. A de vocês têm que ver. Você vai ter que, por exemplo, ter uma pesquisa histórica. Pode ter. Fazer pesquisa histórica sobre o que é ansiedade. Ou pesquisa histórica sobre pandemias. Fazer pesquisa histórica sobre máscaras ao longo da história dos seres humanos. Ou, se a minha pesquisa é sobre ansiedade, eu tenho que fazer uma pesquisa teórica daí. O que é ansiedade? Então, pesquisar teoricamente o que é ansiedade, pesquisar teoricamente o que é racismo. Eu tenho que definir as coisas, quer dizer, o passo a passo para fazer sentido, tá? Ou se é que nem a de um dos guris, que é fake news. Definir, delimitar, organizar, o que são fake news? No meu caso aqui, eu tenho que definir qual é o horário e o local de observação. Depois que eu defini o horário e o local de observação, eu preciso delimitar os parâmetros. O que quer dizer? Delimitar como serão, eu não posso botar nunca em primeira pessoa, serão anotadas as observações. Então, por exemplo, no meu caso aqui, eu quero colocar que eu vou anotar. O horário eu já defini, né? Então, vou botar aqui. Vou ir anotando para vocês terem uma noção. Das 14 às 18, né? E da janela do meu escritório. Num projeto de pesquisa, eu colocaria uma foto, inclusive, da janela do escritório, como é que eu enxergo a rua. Tá? Aí, delimitar como serão anotadas. Então, vou anotar idade aproximada. Então, sei lá, vou botar se é adulto ou se é criança. Vou anotar sexo, se é masculino ou feminino, sempre se anota em pesquisa. E vou anotar o quê? Usando a máscara, carregando a máscara, não vi a máscara. Naquele caso, assim, a pessoa passou por mim e eu não... Passou por mim, não. Passou pela janela, né? E eu não vi... Passou na frente da minha janela. E eu não vi a máscara. Não sei se está no bolso, não sei onde está. Tá? E se eu quiser anotar o horário específico, eu anoto. Posso anotar se estava em grupo. E vou anotar se falou com alguém. Com algum vizinho. E se esta interação foi perto ou longe. Ou seja, eles grudaram as caras, não grudaram, ficaram falando de longe, gritaram. Como é que eles fizeram isso? Depois, o que eu tenho que fazer? Então, eu defini o projeto, eu defini onde é que eu vou olhar, eu defini o que eu vou observar, e agora eu tenho que definir como é que eu vou juntar esses dados. Então, eu tenho que juntar os dados. Juntar os dados e fazer gráficos com as informações. Eu posso chamar de juntar ou compilar, é a mesma coisa, tá? Compilar significa juntar os dados. Então, faz de conta que eu juntei esses dados e eu tenho quantidade de criança, quantidade de mulher, quantidade de homem, quantidade de adultos. Eu tenho se eles conversaram ou não conversaram, e aí eu vou anotar. 5 mulheres passaram carregando a máscara e conversaram com o vizinho. 5 mulheres passaram em grupo carregando a máscara. Primeiro, então, eu vou ter que contar, vou ter que saber dizer a idade aproximada, então, criança, velho e adulto, por exemplo. Jovem, velho e adulto. Aí eu vou marcar quantos de cada. Aí, sexo, tantas mulheres, tantos homens. Feminino e masculino, na verdade, porque eu não vou chamar de mulher e homem, porque eu tenho criança no meio e eu conto também. Aí, usando a máscara.
Quantos estavam usando? Quantos estavam carregando? Quantos não estavam usando? Quantos estavam em grupos? Quantos falaram com o vizinho? Quantos falaram perto com o vizinho? Quantos falaram longe com o vizinho? Tudo isso eu vou transformar, juntar em dados. Por último, eu tenho que dizer como é que eu vou explicar essas informações ou explicar para alguém essas informações. Então, eu quero fazer criar um post para o Facebook / Twitter e vou fazer também para o WhatsApp, né? Um negócio que dê para mandar pelo WhatsApp. WhatsApp, né? Com as informações recolhidas. Por quê? Porque nessa minha eu quero saber como se dá o uso. Então, agora eu tenho com as informações recolhidas e com a conclusão. Então, antes de dar as informações, eu tenho que concluir o que eu acho. Então, eu fiz 6 passos nesse caso aqui. Então, encerrar a pesquisa com a conclusão a partir dos dados recolhidos. Então, eu tenho que, ou seja, responder a minha pergunta de pesquisa. Ou seja, eu vou responder a minha pergunta de pesquisa. Como se dá o uso? O uso se dá de forma, e aí a partir do que eu observei, eu vou dizer. Vamos olhar o trabalho de um aluno meu. Eu vou compartilhar no grupo com vocês e vou colocar o link aqui. Já vou até pegar o link aqui de uma pasta que eu tenho muitos trabalhos dos meus alunos, tá? Da outra escola. E aí vocês vão conseguir abrir para olhar, mas vocês não vão editar, tá? Vocês vão só olhar. São apresentações do Google Apresentações, que a Suramara também já falou com você sobre isso. Eu vou colocar aqui no Zoom pra gente. Vou colocar aqui para vocês, aqui embaixo. Mas eu vou colocar o link também no grupo, tá? Isso aqui é só para vocês terem acesso. E agora a gente vai... Eu vou interromper o compartilhamento de tela. E vou começar de novo, só que agora mostrando para vocês um trabalho que está muito legal, um trabalho de um aluno meu, que eu vou abrir aqui no Google. Para abrir aqui é só clicar em cima, tá? Aí vocês vão conseguir olhar. Eu peguei o DIG 48, porque DIG, porque o nome dessa mostra que a gente fez digital é Digimostre, na minha outra escola. Aqui vai ser Pequenos Cientistas Virtual, edição virtual, tá? Acredito eu que vai ser esse o nome, eu vou confirmar com a Suramara. Então, esse tipo de trabalho é o tipo de trabalho que vocês vão fazer por escrito, depois vão criar uma apresentação. E esse é o tipo de trabalho que a gente cria quando cria a apresentação. Esse menino foi um dos primeiros colocados, se não foi o primeiro, depois eu posso olhar, mas foi um dos primeiros colocados, e o trabalho dele era sobre experimentos humanos, tá? O tema de pesquisa dele. Ele botou a pergunta de pesquisa aqui na capa também. Aí, olha só. Aqui a gente tem que ter... Então, o que ele fez? Ele fez uma capa bonitona, e aí aqui eu coloquei o número da inscrição dele nessa amostra. E aqui, ó, nome da escola, o nome dele, a turma do ano passado, professor orientador e professor co-orientador, tá? Aqui na escola de vocês, vocês têm professores professoras orientadoras. Somos eu e a Suramara. Tema, experiências com humanos. Justificativa. O assunto foi escolhido, pois existem teorias e conspirações que dizem sobre experiências já feitas com humanos. Essas teorias falam sobre experimentos através de radiação e mutação de células. Problema de pesquisa ou pergunta de pesquisa é a mesma coisa, tá? Aqui ele colocou, deu uma confundida e botou o objetivo, tá? Mas a pergunta de pesquisa dele é aquela que está lá na capa. Então, ele aqui escreveu descobrir, ou o objetivo dele é descobrir se houve experiências com humanos. Então, ó, tá vendo aqui? Descobrir se pode ser correto se houve experiências com humanos. Então, aqui ele se confundiu. O problema de pesquisa ou a pergunta de pesquisa dele é essa aqui. Já houve experimentos com humanos? Então, esse seria o problema de pesquisa, tá?
todo mundo se atrapalha às vezes. Ele se atrapalhou. Descobrir se a hipótese está correta e se realmente houve. E a hipótese é aquilo que eu disse para vocês. A gente acha que sabe, mas não sabe. Acredita-se que já houve experiências com humanos no passado feitas pelo governo. Então, aqui ele colocou, essa parte é a parte projetiva. Aí ele fez a pesquisa teórica, que todos os trabalhos, no caso da pesquisa dele, ela era uma pesquisa mais teórica. Mas todos os trabalhos têm que ter uma parte teórica. Eu vou falar sobre racismo, eu tenho que explicar o que é racismo, eu tenho que explicar o que é o Vidas Negras Importam. Se eu vou falar sobre ansiedade, eu tenho que explicar o que é ansiedade. Se eu vou falar sobre planejamento na quarentena, eu tenho que explicar o que é quarentena. Se eu vou falar sobre máscaras, que nem aquele projeto que eu inventei para mostrar para vocês, eu tenho que explicar o que são máscaras, como elas foram usadas na história da humanidade, antes de querer explicar em que momento histórico a gente está, que as máscaras estão sendo necessárias. Tá? Aí depois é que esse é um projeto pronto, né? Então, aqui ele já tem as perguntas, as bases para descobrir, e ele contou para nós. Eu não vou mostrar para vocês tudo, porque eu acho que aí vocês podem ler se quiserem, ele é o DIG 48. Esse é um trabalho de 8º ano, como vocês estão vendo. Eu agora vou mostrar para vocês um trabalho de 9º ano, que foi feito durante um ano, tá? Que é Transsexuais no Esporte. Esse trabalho aqui foi o 2º trabalho. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Ele está bem interessante. Deixa eu ver, eu não me lembro o número dele. Vou escrever aqui. Se eu botar só trans, vamos ver se aparece. Por quê? Transsexuais no esporte. De 50. Tá. É porque no 2º semestre, as meninas fizeram sobre a readequação de gênero, tá? Elas começaram no início do ano com transexuais no esporte e terminaram com readequação de gênero, que tem a ver com os transexuais no esporte, tá? Então, vou abrir agora o trabalho delas, que é sobre transexuais no esporte, que é um arquivo parecido com aqueles de vocês que está no Drive, e esse arquivo também está no Drive. Tanto é que eu abri dentro do meu Drive. E vamos lá, que a minha internet está lenta. Então tá, ó, aqui a gente tem a capa. A gente ainda não chegou nesse nível aí no Rezi, mas a gente chega. Então, ó, a gente tem o título e o subtítulo, que pode sempre ser colocado um subtítulo. Eu adoro subtítulos, tá? Os meus trabalhos sempre tem, mas sempre pode ser colocado um subtítulo. Então, ó, Transsexuais no Esporte, visões sobre a presença de transexuais no esporte de alto nível, porque não é qualquer esporte, não é a pelada da esquina. É esporte de alto nível, esporte de competição internacional. Aí vamos olhar lá o que elas colocaram nessa parte que vocês estão fazendo também. E a internet resolveu travar. Tá? Ó. Tema. Vamos no tema. Visões sobre a presença de transexuais no esporte de alto nível. É aquilo que eu falo para vocês. A gente tem que delimitar o tema. Não pode ser só os transexuais na vida. Porque eu não tenho como decidir só isso. Os transexuais na vida é muita coisa. Eu não consigo dar conta num projeto. Preciso escrever. Ó, justificativa. O grupo escolheu esse assunto porque é um tema que causa bastante polêmica. Então, qual a justificativa? Qual a explicação? Vamos pesquisar as visões sobre a presença de transexuais no esporte de alto nível, sobre a readequação de gênero e quais os esportes têm preconceitos com os transexuais. Esse assunto é para todos, não temos um público específico. Tá? Elas definiram isso. Problema de pesquisa ou pergunta de pesquisa. Quais as visões sociais e realidades na medicina sobre os transexuais no esporte de alto nível? Hipótese. O grupo acha, aquilo que eu disse para vocês, não precisa escrever isso, que muitos transexuais não são aceitos em times esportivos de alto nível por causa dos hormônios, principalmente as mulheres transexuais, porque muita gente fala que mesmo tomando hormônio, a mulher ainda contém a força de um homem. E não acham justo porque um homem é mais forte que uma mulher. Então, isso é o que o grupo acha. Elas não tinham certeza quando escreveram isso. Objetivo: descobrir como a sociedade vê a presença dos transexuais no esporte, se os hormônios afetam ou não a força de um transexual e se precisa ser feita a cirurgia de reeducação de gênero.
São 3 coisas, mas são 3 coisas super conectadas, então elas são tranquilas de se manter. Esse projeto, ele era um projeto também só de mais de pesquisa, tá? De pesquisa teórica. Vamos ver se eu acho um aqui de pesquisa prática para vocês verem, tá? Meu drive. Deixa eu pensar um que foi de pesquisa prática. Porque assim, ó, pessoal, o que vocês têm que entender quando a gente está falando sobre essas coisas? Projetos de pesquisa parece que a gente está escrevendo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa que a gente está escrevendo. Isso é muito interessante. A gente está escrevendo os aspectos de uma pesquisa, e uma pesquisa ela fala sobre um tema, e um tema parece a mesma coisa. Porque é a mesma coisa, é um tema. Vocês não estão escrevendo sobre vários temas diferentes, vocês estão escrevendo sobre um tema. Vários aspectos deste tema. Não um tema, não é várias coisas, não é um monte de temas e uma coisa sobre cada, que é o que a gente normalmente faz. São vários aspectos do mesmo tema. Entenderam? Que nem o meu caso, aquele de exemplo. Máscaras, mas não é só máscaras. Eu estou delimitando o que é o uso da máscara durante a pandemia no espaço tal. Deixa eu achar aqui um que tenha sido de... Aqui, ó. Você tem ansiedade. Vamos ver como é que tá esse. Porque eu não orientei todos esses trabalhos. Tá? Esses trabalhos, eles são meus e são de outras pessoas. Esses trabalhos foi dada a opção para os colegas, para os alunos se inscreverem ou não. Esse trabalho, vocês podem ver, ele é do professor Luciano, tá? Então, ele não é um trabalho meu, não é dos meus alunos, ele é do professor Luciano e é um trabalho do 7º ano, se não me engano. Então, aqui é a capa, escola, título, nome dos viventes, a cidade e o ano. Aí agora a gente vai abrir, ó. Tema ansiedade. Isso aqui, claro, é um trabalho de 7º ano, então é um trabalho mais simples do que o de vocês. Problema, porque alguns adolescentes sofrem de ansiedade. Objetivo, descobrir o que causa a ansiedade em adolescentes. Metodologia, pesquisa na internet, passar nas aulas perguntando o que deixa os adolescentes ansiosos, utilizar o Google Formulários para saber, você sabe o que é ansiedade, como você sente que está ansioso, como você reage quando está ansioso e como você controla a ansiedade. Essa é a metodologia que é o que a gente está vendo hoje. Revisão é quando é a parte teórica, então a ansiedade, o que é ansiedade. E aí, aqui, ó, são os resultados. Que é uma ansiedade positiva, ansiedade negativa. E as conclusões. Como é um trabalho de 7º ano, ele é um trabalho bem simples, ele não está assim, super elaborado. Deixa eu ver se eu acho um do nome. Enfim, vocês já entenderam qual é a lógica, né, galera? Esses trabalhos estão todos disponíveis aqui, eu vou botar o link no grupo. E eles também estão no Facebook da minha escola, mas está bem chato de achar. Porque é de 2019, do fim de 2019, mas tem muita publicação ali, eu não consegui achar ainda um jeito de como descobrir essas publicações específicas. Estou catando, tá? Mas eu vou botar o link disso aqui para vocês poderem olhar. Vocês podem olhar todos os trabalhos. Esses aqui são trabalhos prontos, é diferente do de vocês, que é um trabalho planejado, tá? Que nem agora, ó. Eu vou copiar o link. Deixa eu ver uma coisa aqui. Qualquer pessoa com o link pode ler, tá? Que é isso que eu vou botar para vocês aqui. Tá bom? Esse vídeo vai para o YouTube e eu já vou compartilhar no grupo.